Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fred Talk, o podcast que nós fazemos aqui para falar do que nós somos apaixonados. Empreendedorismo, negócios, franquias. Então, se você gosta desses assuntos, você está no lugar certo. Nós temos aqui toda semana um novo vídeo para você, um novo episódio para você, seja dos episódios do Ajuda o Meu Negócio, onde a gente ajuda empreendedores que estão com dificuldade ao vivo aqui no programa, é o único podcast do Brasil que faz isso. Seja no nosso quadro dos gurus das franquias, onde a gente traz aqui os grandes nomes do franchising, ou trazendo aqui empreendedores para compartilhar com vocês histórias de sucesso que vão poder te ajudar e que vão poder te inspirar para que você também se torne um empreendedor. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele tem apenas 28 anos, mas já fez muita coisa, é um empreendedor nato, tem empreendedorismo aqui no sangue, do jeito que a gente gosta. E eu tenho certeza que hoje, ouvindo esse podcast, você vai conseguir sair daqui com muitos insights no setor que ele trabalha, que eu não vou dar spoiler aqui, e com certeza também se inspirar na história dele, porque ele já conquistou muitas coisas pela pouca idade que ele tem. Eu estou aqui hoje com o Lucas Ávila, que é o dono, idealizador da Suits Joias. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fred, muito obrigado pela oportunidade. Vai ser muito legal aqui fazer um bate-papo e compartilhar conhecimento aí com a galera. Eu acho que vai ser bem legal. As pessoas que vêm aqui buscar conhecimento, espero que possa passar algum ensinamento para elas hoje, né? Legal, maravilha. Lucas, vamos lá. A gente sempre começa o nosso podcast querendo entender um pouquinho. A gente gosta de conversar com o empreendedor que, independente de onde ele chegou, a gente saiba que ele é gente como a gente, né? Que todo mundo começou, ninguém começou já com tudo pronto, né? Você, como também a maioria dos empreendedores, passou por dificuldades, começou lá de baixo. Então, o que a gente queria entender nesse primeiro momento? A gente queria saber um pouquinho da tua história. Como é que tudo começou? O Lucas saiu da escola ali e pensou, bom, o que eu vou fazer agora? O que aquele Lucas fez para chegar até o momento de abrir o teu principal negócio hoje, que é a Suits Joias? Fred, minha história é um pouco diferente das dos demais empreendedores aí. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu não sabia o que eu queria ser da vida se eu não fosse jogador de futebol. É aí que está a diferença dos que já são grandes hoje no mercado, né? Então, até os 17 anos eu corri atrás do futebol, aí que eu parei de vez e comecei a fazer um curso técnico de administração. E esse curso abriu possibilidade de trabalhar num sindicato. Lá no sindicato eu trabalhei por um ano no departamento jurídico. Do departamento jurídico eu queria fazer alguma outra coisa da minha vida nas minhas férias. Gostava muito de dirigir. Foi aí que eu tirei o meu condutáxi e trabalhei por um mês no táxi. Então, aí começa a minha história no empreendedorismo. Comecei no táxi em 2014, estava surgindo a Uber, que até então ninguém ainda conhecia. Só tinha Uber Black no mercado, não tinha Uber X, não tinha nada disso do que é hoje. Aí você começou a trabalhar com Uber? Comecei a trabalhar com Uber, cara. Peguei o carro do advogado lá do sindicato, trabalhava para ele lá, né? Peguei o carro dele e comecei a fazer nas horas vagas Uber, e durante uma semana eu vi que eu podia fazer meu salário em 2, 3 dias, cara. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou sair daqui. Quando eu entrei lá, quando eu comecei, de fato, a minha jornada na Uber, eu comecei a ver que muitas pessoas estavam ingressando e querendo carro para alugar, cara. Só que até então eu não tinha condição de comprar carro. Como que, eu vi essa oportunidade, mas... Você fala, as pessoas que queriam fazer Uber não tinham carro, queriam alugar um carro. Exatamente, eles queriam alugar o carro e não tinha muito essa possibilidade, né? Não era como é hoje. Hoje, qualquer pessoa aí compra carro e aluga. As próprias locadoras fazem isso de uma maneira específica. Comecei a movimentar o meu nome e aí, daí em diante, comprei outros carros, comecei a alugar e aí... Enfim, foi indo, fui crescendo o negócio. Coloquei alguns diferenciais também no meu serviço, aí comecei a entrar no mundo corporativo, né? Comecei a fornecer serviços executivos para as empresas. Teve a facilidade da minha mãe também, que trabalhava na Flytour, justamente na parte de eventos. Então, foi onde a gente colocou um foco no evento. Nisso, eu comecei a trazer os motoristas para poder trabalhar com a gente na locação e também eles faziam serviços executivos para nós.
Então, eu comecei a criar uma empresa de logística de transporte. Aí eu precisava de vans, micro-ônibus, então eu fui só crescendo o negócio. Alugando o carro e fazendo eventos. Exatamente, alugando o carro e fazendo evento. E aí, com tudo isso, depois veio a pandemia. Aí tudo parou porque o nosso principal foco era justamente os eventos. Parou tudo, né? Parou tudo, eu já não sabia mais o que eu queria fazer da vida. E um cara que me vendia carro, trabalhava nas locadoras, eu comprava muito carro de locadora, né? Ele falou, cara, meu segmento tá bombando. Eu falei, como assim, cara? Tá tudo parado. Ele falou, não, eu vendo alianças pela internet. Se eu tivesse uma loja física, seria diferente. E aí eu falei, cara, que interessante, vem aqui no meu escritório para apresentar, né? Foi onde ele veio até o meu escritório e apresentou a possibilidade de vender joias e semijoias. Eu falei, cara, que interessante, tá bombando isso, como que pode, né? Na pandemia, onde eu falei, cara, vou investir. Aí coloquei um dinheiro, a gente montou uma loja, ele saiu lá da venda de carro e foi onde eu comecei a dar um foco na antiga empresa que ele era o meu sócio. Hoje não é mais meu sócio, né? E foi uma outra empresa onde a gente iniciou a jornada de joias. Hoje ele é meu concorrente, tá lá no prédio lá. A gente não se fala muito bem, mas está tudo certo. Ele me colocou no ramo, que eu agradeço muito a ele por isso. E aí, diante disso, cara, não deu muito certo o negócio com ele. Ele tinha um jeito muito diferente do que eu estou acostumado de ser. E ele falou que tinha muitos problemas com fábrica, também investi em fábrica, montei tudo próprio lá. Saí da parte dele, ele ficou com a empresa, com o nome da empresa de joias, eu fiquei com a fábrica, e aí é onde nasce a Suites. Legal. Você então começou como jogador de futebol. Você tem cara de jogador de futebol, viu? Não sei cara, se futebol você machucou ou não. Não machuquei, cara, eu venho literalmente do baixo, né? Então, a gente jogava muito, e aí eu com a minha mãe ia nas reuniões lá com os caras, eles falaram que precisava de 100, 200 mil reais para entrar num clube. Não tinha essa condição antigamente. E aí isso foi me desanimando, cara. Minha mãe foi mostrando que, tá vendo, filho? Vai fazer um curso, vai estudar e tal. E aí eu larguei do futebol cedo, né? Com 17 anos eu já comecei a fazer curso e parei. Mas hoje é só hobby, hoje eu ainda brinco bastante. Ainda dá pra gente brincar qualquer dia aí. Legal. Qualquer dia, se a gente for fazer um jogo entre as franquias, eu já sei quem que eu vou colocar. Pode me chamar, cara. Atacante, sou meio campo ali. Então o meio campo já tá completo já. Top. E aí depois você começou como Uber, de Uber começou a fazer uma grana ali, comprou um segundo carro, alugou, comprou um terceiro tal, e foi crescendo dessa forma, até que aconteceu essa questão da pessoa trazer essa oportunidade para você, e aí nasceu ali então a Suites. Você é fã da série ou não? O nome veio da série ou não? Tem ligação, cara. Tem? Tem ligação. Inclusive uma homenagem para a série, né? Porque eu gostei muito da série. Não encontrava nomes no mercado que seja forte, cara. Fiquei olhando Suites, Suites Joias. Aí eu falei, cara, esse vai ser o nome que vai revolucionar aí o ramo joalheiro, cara. Aí você virou o Harvey Specter das joias. Basicamente isso. Para quem assistiu sabe. Legal. Bom, vamos lá. Então, conhecemos um pouco sobre o Lucas. Agora eu quero conhecer um pouquinho sobre a Suites Joias. Então, explica para mim o que você faz, o que você vende, qual o diferencial de vocês. Hoje nós vendemos alianças e correntarias, né? Seja correntes, colares, pulseiras. Vendemos também anéis e brincos no ouro e na semijoia, que seria uma espécie de foliação em ouro, né? É um produto com metais fundidos e um banho adicionado de ouro 18. Isso que é chamado de semijoia. Exatamente. Para quem está vendo a gente aqui, qual que é a diferença de joia, semijoia e bijuteria? Cara, a semijoia, ela tem um valor agregado a ela porque ela tem literalmente um banho de ouro 18, né? Existe um ouro na solução ali que é feito o banho, é feita uma diluição do ouro ali na solução, a gente aplica aquilo na peça lá em uma espécie de camadas. Então, a corrente comum na semijoia, ela custa em média R$2, R$3, cara. O valor dela está justamente na qualidade do banho. Então, se eu só mergulhar na solução que tem ouro diluído e tirar, isso daí vai me trazer um custo de mais ou menos R$12 a R$15, vai vender por R$50 em média. Já é uma lucratividade alta, mas aí entra como bijuteria, porque eu não apliquei ouro na solução. Eu só mergulhei e tirei da solução. Então, ela deu aquela tonalidade de ouro, mas ela entra como bijuteria porque não tem qualidade. Entendi. Ela vai escurecer rápido. Então, a semijoia... a semijoia, como ela tem o ouro na composição do banho, ela a bijuteria também tem.
Ela tem, só que é uma mergulhada rápida e tira. Quanto mais tempo a peça fica na solução, mais vai acabando aquele ouro diluído na solução. Então, a bijuteria, você consegue fazer bastante quantidade, só que fica barato. Então, essa é a bijuteria. Quando você deixa mais tempo aplicado, você passa a aplicar literalmente ouro sobre a peça. Só que você perde o ouro da solução. Então, para refazer a solução, vai mais ouro lá, mais ouro, mais custo. Então, acaba ficando um pouco mais caro. Então, a semijoia ela tem uma qualidade melhor, muito melhor do que a bijuteria. Já o ouro já é um metal, seja maciço, seja oco, mas aí é literalmente ouro, né? Aí é garantia permanente, é tranquilo. Coisas, né? Exato. Você não consegue fazer isso porque ela tá diluída ali, né? Exatamente, ela tem só um banho, né? Ela vai com o tempo, se você cuidar, ela vai durar uns 3 anos. Se não cuidar, dura em média aí 10 meses a 1 ano, né? Mas a semijoia é isso? A semijoia dura. A bijuteria, então? Bijuteria 1 mês no máximo. É mesmo? 1 mês. Você paga R$50, mas ela dura 1 mês. Aí tem que avaliar o que compensa, né? Sim. Tá, vamos lá. Então você vende joias, semijoias. Do que você falou aqui, aliança, correntaria, o carro-chefe é aliança. Carro-chefe é alianças, isso. Nós não vendemos bijuteria. É só semijoias, joias e as alianças. E as alianças, basicamente, então, o pessoal vai casar, comprar aliança, renovação de votos, noivado, você trabalha com... Esse é o seu público. Exatamente, exatamente. O público-alvo é justamente o público que vai casar, renovação de votos, namoro, etc. É focado em alianças, né? Tá. Você vende hoje só varejo ou vende no atacado também? Quem que é teu cliente? No começo a gente abriu ainda para atacado, para algumas outras lojas. Só que, como a gente tinha ideia inicialmente de montar lojas próprias, aí eu quis focar a fábrica somente na loja. Então hoje só vende para loja, então só varejo. Legal. Só varejo, né? E hoje, como é que funciona essa questão de desenvolvimento, assim, porque como na parte de correntaria, brincos e tal, você é design também de peças? Você tem um design dentro da sua estrutura? Ou você trabalha com designs que já existem? Como é que funciona? Hoje, a nossa gerente operacional lá, a Karen, ela está estudando a parte de desenvolvimento, literalmente o design das joias, né? A gente é novo no mercado, né? Então não é um negócio que eu trouxe de lá de trás. Então a gente está criando e estruturando tudo isso ainda. Então a gente trabalha hoje com essa parte que já tem no mercado, né? Normalmente, a maioria das empresas hoje compra tudo, esse bruto, é um material chamado bruto, né? Depois aplica o banho, vem tudo da China. A gente não fabrica isso aqui agora, entendeu? Então vem tudo de fora. Só se for no ouro. No ouro aí sim fabrica. Agora se for a semijoia, aí vem de fora e aqui a gente só aplica o banho de ouro 18, né? Isso aí é padrão mercado, todo mundo trabalha dessa forma. Já vem pronto. Já vem pronto, exatamente. Aí a gente tem uma máquina de laser lá que faz algumas personalizações, coloca algum nome, faz algum recorte em chapa para poder fazer um pingente, algo nesse sentido. E aí quando o cliente tem uma ideia, ele manda a ideia para a gente passa ali para o computador, redesenha a ideia dele e coloca para a máquina para operar ali. Vocês trabalham com ouro, prata e pedras também? Pedras também, isso, temos o cravador lá. Legal. Hoje, como é que funciona esse processo de fabricação? Vocês têm um galpão hoje, que é a fábrica? Quantas pessoas trabalham hoje nesse galpão? Como é que funciona? Hoje nós temos a fábrica, né? A gente adaptou uma casa comercial, né? Uma casa literalmente voltada assim... para um espaço comercial. Ele era escritório antes, a gente adaptou para fazer a fábrica. E ali a gente está tudo setorizado, né? Tem a parte da lavagem de peças, tem a parte que derrete os metais, tem a parte do torno, que torneia as alianças, tem a parte dos polimentos também, aí tem a parte da logística, que faz a separação, depois faz os envios para a loja. Não ocupa muito espaço, né? Porque as peças são pequenas. Cara, o que ocupa mais espaço é as embalagens, né? As embalagens ocupam espaço. A gente hoje usa a fábrica para poder guardar todos os as nossas embalagens, né? Você vende hoje, além da loja, vende no online? Porque você falou que o teu sócio lá no início vendia online, não online. Né? Ele só vendia através do Facebook, cara. Facebook. Não tinha loja, não tinha uma loja online estruturada, não tinha site, tinha nada. Só Facebook. Foi isso que me chamou a atenção na época, né? Falei, cara, tô parado aqui e ele tá vendendo pra caramba. Imagina isso estruturado. Uma loja, um e-commerce. Então, foi onde eu tive essa sacada aí de investir. E, na verdade, ele teve a sacada de ir atrás de mim e eu tive de comprar essa ideia aí e investir. Não deu certo com ele, tudo bem, tá lá no prédio hoje, aí a gente abriu o próprio e hoje a gente estruturou de uma forma melhor. Hoje tem um e-commerce, temos um site, temos tudo, Você vende tudo redondo o ali. e-commerce próprio ou pelo Mercado Livre?
Aí a gente tem só através do site e as próprias redes sociais. No Mercado Livre eu não faço porque são peças personalizadas. Então, o Mercado Livre ele tem muita facilidade de devolver o produto. Então, o Fred escolhe uma aliança ali personalizada. Às vezes, a pessoa quer colocar até o rosto dela na aliança, a gente consegue fazer isso. Então, ela personaliza, coloca o nome dela, a numeração e tal. Ah, não me serviu. Aí me devolve. Então, é um custo que eu não acho viável ainda, nesse momento, trabalhar no Mercado Livre. Se fosse tudo a pronta entrega, aí ainda ia. Mas aí tem a personalização de nome e tal. Então, para mim, por enquanto, não é viável o Mercado Livre. Nem para brinco, correntaria? Isso sim. Só que a gente não iniciou no Mercado Livre. Hoje as vendas de vocês, em porcentagem, quanto é loja, quanto é online? Cara, hoje 40% loja, 60% online. Só então redes sociais, bem dizer. Não no site, vende pela rede social. Rede social. Site a gente está finalizando agora, né, para ser mais exato, né? Tá fazendo cadastramento de produtos, etc. Tá. Eu não sei se você pode divulgar isso, mas assim, em relação hoje à empresa, faturamento, como é que vocês trabalham hoje? Assim, qual que é o faturamento hoje, perspectiva de vocês para o futuro, para as pessoas terem uma ideia de como é esse mercado de joias? Faturamento, acho que a gente pode abrir, em média, aí, de 2 a 3 milhões ano, né? 200, mais ou menos 180 mil reais por mês, 150 em mil média reais por mês. isso. Legal. Em média isso. E como é que funciona, né? Por exemplo, eu não sei, é uma curiosidade minha. Claro, aqui, né? vamos lá. Nesse mercado de vocês, assim, é muito visado em relação, por exemplo, a roubo, que você está falando, cara, a gente tem a casa aqui com tudo, com ferramentas, não deve ser barato as máquinas para você poder fazer acontecer, o teu estoque literalmente vale ouro. Né? Como é que funciona isso? Você dorme tranquilo? Como é que você faz? É complicado. Hoje a loja está no prédio comercial, então a gente tem a segurança própria lá do prédio. Tá. A fábrica antes era no mesmo prédio, então tinha a segurança lá do prédio. Hoje a gente mudou para uma casa comercial, mas não tem fachada, não tem nada que mostre. Se acontecesse alguma coisa, é alguma informação vinda lá de dentro. Hoje eu confio no nosso time lá. Dormir tranquilo é difícil, mas a gente tem os requisitos de segurança lá. As máquinas são realmente bem caras. Tem seguro para esse tipo de coisa? Cara, a gente faz o seguro pelo banco, né? Ele pede ali um valor médio do que tem de maquinário ali, né? A gente passa o valor do que tem lá, eles passam o valor do seguro e basicamente isso. Legal. Falando um pouco do mercado de joias, né? Como é que está esse mercado hoje no Brasil? A gente, obviamente, teve a pandemia, como você falou, né? Eu, sinceramente, não imaginava, se você perguntasse assim para mim, cara, eu tinha um negócio de joias em 2018 e aí passei pela pandemia. Eu ia imaginar que você tinha quase quebrado na pandemia. Você falou, o cara chegou para mim e falou, tô vendendo muito. Porque é um produto, beleza, eu entendo que as pessoas começaram a comprar no online, mas comprar joia para ficar em casa, não podia fazer festa de casamento, não podia juntar gente, não tinha como sair. As pessoas estavam comprando joia e já fiquei surpreso. Mas como é que está esse mercado agora, então? Assim, está crescendo? As pessoas estão casando? Você que está no dia a dia. Foi uma pergunta que eu também me fiz, né, na pandemia. Como que pode o mercado ter aquecido desse jeito? Diz meus antigos sócios, as pessoas começaram a se relacionar, começaram a ficar mais em casa, começou a querer mais presentear, começou a valorizar mais a pessoa que estava do seu lado. Achei que fez sentido. E estava de fato aquecido, ele mostrou o resultado ali, eu falei, gostei, vou comprar a ideia. Foi basicamente isso, mas hoje, na verdade, o ramo joalheiro, né, nunca parou, né? Ele é muito forte no mundo inteiro. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer os principais países do mundo e a joalheria está muito presente em todos os países, todos os shoppings ela é muito forte, tem 3, 4 lojas em cada shopping. Diferente de outras lojas, né, de outros ramos. Então, eu vejo que é uma tendência muito forte. Não tem como cair, né? Então, quem se diferencia no mercado, a tendência é crescer, é alavancar. Eu fui para Aruba um tempo atrás e eu fiquei surpreso com isso lá. Cara, assim, você pegava cada quarteirão, ou era uma loja daquelas lojas de coisas regionais, né? O boneco, o nome, e uma joalheria. Aí era um restaurante, uma joalheria. Mas assim, não tinha uma rua que não tinha É impressionante, cara. É um mercado realmente muito forte nesse sentido. Não sei se lá é um mercado característico, mas eu fiquei impressionado com o tanto de
de lojas que tinha lá. Mas então o mercado está aquecido. Cara, eu acho que nunca desaqueceu, se a gente for colocar, para ser bem sincero, né? Sempre foi uma tendência muito forte e a pandemia mostrou isso, que o mercado aqueceu mais ainda, bem na pandemia. Deve ser uma das profissões mais antigas do mundo, né? Porque na época... Acredito que sim, né? Na monarquia, a joia já era forte, né? As alianças, né? Já era forte na época, né? Uma coisa muito antiga, né? Então... É basicamente isso. E você tá enxergando alguma tendência no setor, assim, em relação a joias, que você tá olhando e fala, poxa, isso aqui eu tô vendo que, de repente, é algo legal que tá acontecendo? Como é que tá essa questão? Cara, o que foi interessante, ao meu ver ali, que o meu antigo sócio me apresentou e hoje é muito forte lá pra gente. Alianças de moeda antiga. Você já ouviu falar ou não? Não. Eu acho que talvez eu já tenha visto, talvez eu vou falar mal besteira aqui. Fica à vontade, eu corrijo. Eu já vi, por exemplo, no TikTok, na internet, o pessoal pegando uma moeda, tirando o miolo para fazer uma aliança. É isso ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá. São alianças literalmente do século XX, século 30, né? Ela proporciona cor idêntica ao ouro 18. Eu deveria ter trazido aqui para mostrar para vocês. De moeda antiga? Porque ela é literalmente feita de moeda. A gente compra de colecionadores essas moedas de quilos. A gente derrete a moeda, torneia, faz o polimento e você coloca do lado do ouro 18, você não sabe identificar qual é qual. Então, uma aliança no ouro 18, que de repente custaria 10 mil reais, na moeda você paga 600, 700 reais. Mas é só por conta de cor, não de valor de mercado. Aí vem as diferenças. Ela não tem valor de mercado, a gente deixa muito forte isso nas redes sociais, né? Ela é bem mais barata que o ouro, porém, ela não tem valor de mercado, uma revenda como acontece no ouro, e você precisa manter uma manutenção periódica na aliança. Então, ela começou a perder um pouco o brilho, passa uma flanela que a gente dá lá gratuito e ela fica brilhando novamente. Qual que é o material? Cara, o Google lá fala metais fundidos, né? Ainda não foi feito um estudo sobre isso, você não encontra em lugar nenhum qual que é o material da moeda. São moedas do século XX. Aí me perguntaram um tempo, mas e se acabar? Moedas do século XX, qualquer uma, a gente derrete ali e ela proporciona a cor idêntica do ouro. Essa é a tendência que eu falei, cara, é diferente. Então eu coloquei uma linha clássica para alianças de moeda que vende muito. São pessoas que querem alianças grossas no ouro e não tem hoje o capital para poder adquirir. Compra uma aliança de moeda, paga R$500 numa aliança grossa. Parece ouro, a cor idêntica do ouro. Você coloca uma do lado da outra, você não consegue identificar qual é qual. Então foi uma sacada bem bacana, né? Porque hoje... como que está a situação no Brasil, né? Então, a classe média para baixa é o que movimenta fortemente a economia, né? Então, vender isso em grande escala, eu vi como uma sacada. Então, hoje a gente vende muito. Tem a parte de ouro também, a linha premium. Aí tem tudo uma experiência lá, uma caixinha diferenciada e tal. Mas a aliança de moeda é o carro-chefe hoje da Suítes, cara. É o que mais vende. Cor idêntica ao ouro 18, você personaliza do jeito que você quiser a aliança. Você tem lá a cor exatamente igual ao ouro 18, com garantia permanente dessa coloração. Isso é importante, garantia permanente. E a diferença é que você precisa de vez em quando manter uma limpeza. Garantia permanente, você leva lá na loja, faz um polimento, a aliança fica novinha de novo, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Então, isso daí é um diferencial assim, para as pessoas que querem fazer aquisição e não tem a possibilidade, né? Quando você pega um mercado, por exemplo, de moda, né? Tem gente que compra lá na Santa Efigênia uma roupa, bota 5 vezes em cima, vai lá para o interior e vende na loja dele. Tem gente que fala que às vezes uma roupa que está ali na Zara foi feita lá na China pelo mesmo chinês ali que fez uma roupa que você comprou ali numa lojinha de bairro. O mercado de moda ele é muito volátil, assim. As pessoas colocam o preço que elas querem e fica difícil de você até identificar e dar o valor àquele produto, a não ser pela marca, né? Então, é uma roupa da marca X, então tem valor. Mas às vezes o produto é o mesmo que é usado numa que não tem valor. O seu ramo é totalmente diferente. Tem marcas, mas ouro é ouro, né? Então a pessoa vai comprar uma aliança de ouro com você de uma grossura X e uma aliança de ouro com um concorrente seu de uma grossura Y. O que diferencia? Porque assim, preço, ouro é ouro, né? Obviamente vai ter uma variação de preço ali pelo serviço, talvez,
Como que funciona isso? Como é que você consegue se diferenciar num mercado como esse, onde o seu produto ele já tem um valor ali no mercado que as pessoas sabem que, enfim, é aquele e pronto? É uma pergunta interessante, né? Hoje, muitos empresários falam que o diferencial dele para o concorrente é o atendimento. Só que o atendimento é básico, cara, é clássico. Então, às vezes, o atendimento dele nem é tão bom e ele está pontuando isso como um diferencial. O nosso, eu posso falar com propriedade que é um diferencial nosso lá. Eu até brinco, às vezes, com as meninas lá do atendimento, eu falo, cara, a gente tem que pegar os clientes no colo, porque só falta isso. Né? Lá é totalmente exclusivo a forma de atender os clientes. Fora isso, a experiência de entrega, né? Tem também a questão do prazo. A fábrica própria também é uma grande diferença. Hoje, muitas lojas terceirizam, então eles não sabem se de fato o teor do ouro 18 é literalmente ouro 18 que está entregando para o cliente. Nem a própria loja às vezes sabem. Então, a gente que manipula ali os metais, então a gente que consegue garantir a entrega do metal do ouro 18. A garantia permanente, as alianças de moeda antiga. Pessoas que usam outras ligas, até mesmo o próprio latão, dizendo que é moeda antiga, cara. A gente mostra isso nas nossas redes lá o tempo todo, que é de fato moeda antiga. Comprou moeda antiga, a gente entrega a moeda antiga, que é diferente do latão, né? Que tem algumas outras lojas que vendem. Então, tem toda essa questão da experiência, do atendimento, tem também a questão do prazo, justamente por ter a fábrica própria. Tem também o pós-venda, as pessoas que têm muitas dificuldades para poder fazer um polimento em outras lojas, a gente faz ali praticamente de maneira imediata. A pessoa leva lá uma aliança já sem brilho, sem nada. Às vezes caiu uma pedrinha porque caiu no chão, a gente coloca tudo sem custo nenhum e ela sai com a aliança novinha de novo. E tudo isso que a gente entrega, a gente deixa muito claro nas redes e torna isso desejável, né? A gente mostra de uma forma desejável lá nas redes, onde as pessoas criam o desejo de comprar com a gente. Então, é onde eu consigo englobar tudo isso como um diferencial das suítes, cara. É criar esse desejo aí e entregar toda essa experiência que a gente tanto fala lá nas redes sociais. Você falou das pessoas que vende o produto, vende gato por lebre, né? Esse é um grande problema hoje que você vê no mercado? Por exemplo, as pessoas que o cara vende, o cara pega lá a moeda a moeda antiga e vende como ouro. O cara vende um negócio que é banhado falando que é ouro, produto falso, réplica. É muito fácil ser enganado também. Eu, por exemplo, se o cara me der uma aliança e falar que é de ouro, nem pela cor, eu sou uma aberração para isso. O cara me engana fácil. Isso é um problema hoje no ramo? Cara, para quem escolhe uma loja, muitas das vezes, de internet, que não tem nenhuma, como eu posso dizer, não tem nenhum tipo de estrutura, nada para oferecer algo para você recorrer, se você perceber que caiu, às vezes, num golpe, você vai estar sujeito a isso. Então, as pessoas vão pelo preço, às vezes entregam ali uma aliança de moeda antiga que tem a cor idêntica do ouro e você não percebe que caiu num golpe. Você vai tentar contato com aquela loja e não consegue. Então, de fato, acaba sendo fácil, cara. A gente pega muita situação lá de pessoas que pagaram para alguma loja, né? Tá chegando a data do casamento e a aliança nunca chegou. A loja não responde nem nada. Então, são diversos tipos de golpes que hoje existem no mercado, mas esse que você colocou tem grande probabilidade de acontecer sim, cara. Nossa, se da pessoa chegar ao casamento e não ter aliança, é um problemão. Felizmente, acontece com frequência, cara. Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte, como é que funciona a fiscalização nesse setor? Porque eu fico imaginando, por exemplo, a gente sabe que tem um monte de gente aí, o cara quer lavar dinheiro, o cara quer... E na minha cabeça, o ouro é um jeito, se não houver uma fiscalização, é um jeito fácil de você fazer isso, né? Porque se você, por exemplo, o cara rouba uma aliança, rouba alguém, derreteu aquilo, acabou, né? Não tem como você saber qual que é a procedência. E aí, de repente, vai e vende para uma joalheria. Ou o cara compra, né, lava dinheiro ali comprando ouro e num penhor ali e colocando numa joalheria. Como é que funciona? Tem um controle, por exemplo, para mim comprar o ouro eu tenho que saber o registro tal, da origem tal, da fonte tal. Como é que é isso? Ou não, é só comprar? Cara, hoje não existe uma fiscalização sobre isso. Se, por exemplo, eu colocar aqui te dar minha aliança aqui de 5 gramas e você levar hoje lá na principal loja
que é de venda de alianças hoje do Brasil, eu posso até abrir aqui a Casa das Alianças. Eles são os mais fortes do mercado para vender as alianças. Se levar lá para vender para eles, eles vão comprar. Eles vão derreter e vão revender. Então, não tem como ter um controle disso. Não tem como. Se me levar lá para... A gente compra muito, né? Eu estimulo muito as pessoas trazerem ouro que nós pagamos um dos melhores valores de avaliação do mercado, né? Então, a gente pesa ali, constatou que é ouro, então, de maneira imediata... Porque falta ouro? Falta ouro. É mesmo? Tá escasso. Ouro é a reserva nacional de muitos países, né? Então, quanto mais ouro o próprio governo consegue adquirir, eles vão estocando ouro. Você perde cliente hoje por isso ou não? Por faltar ouro, não. Aí não. O que pode acontecer é o ouro ficar mais caro, né? Ele está muito volátil, cara. Isso, inclusive, é um desafio do setor. Já fica aí a curiosidade. É um desafio, porque ele só sobe. Ele não, às vezes ele estabiliza um pouquinho e sobe. Estabiliza um pouquinho e sobe. Isso aí acontece semanalmente. Então, para quem está pretendendo casar, é o quanto antes. Agora, se você quer vender... Tá vendo, ó? Se você está enrolando a sua namorada, carne logo, porque o ouro está subindo. Só sobe. O legal disso é que quando você opta por adquirir ouro e não moeda antiga, você está investindo na aliança, né? Então, no futuro, você pode derreter e fazer outro modelo. Você pode adicionar ouro e fazer uma aliança mais grossa. Você pode, a coisa apertou aqui, quero vender. Só vender também é possível. Então, o ouro você literalmente investe, né? Você está guardando o ouro. Moeda antiga, não. Esse é o diferencial. Tá. Então, não tem nenhum controle. Não tem controle. Para resumir, não tem controle. Deve ser muito lugar aí, deve ser uma bagunça em relação a isso. Exatamente. O cara roubar alguém na rua, é difícil ele passar um iPhone, é difícil passar um carro, mas se ele roubar ouro, cara, é fácil de passar. Você está abrindo uma outra questão aqui. Tem muitas pessoas que compram moeda antiga justamente porque já foi roubado 3, 4 vezes. Para que eu vou investir R$5.000 de novo numa aliança de ouro, sendo que às vezes eu ando muito de condução? Pego o ônibus, eu paro no ônibus, o cara me aborda e leva a minha aliança de 5.000. Vou comprar na moeda antiga, que é R$400. Então, ele vai e compra moeda antiga, por isso. Então, isso também acontece. Pessoas também que compram os dois. Quero um par de aliança de ouro e uma de moeda. Uma de ouro para ocasiões especiais, uma de moeda, às vezes, para ir trabalhar, etc. Para simbolizar o amor do casal ali nos dedos, né, durante o período dele de trabalho. Então, isso também acontece. Quando você fala assim, você ressaltou algumas vezes, né? Loja de fábrica, loja de fábrica, loja de fábrica. A maioria não é fábrica, porque assim, eu sempre imaginei que atrás da joalheria ali, porque você escolhe a aliança, a pessoa fala, eu vou levar para o fulano gravar, eu vou mudar o tamanho, ficou pequena, você vai lá, o cara arruma. Eu sempre imaginei que toda a joalheria era uma pequena fábrica. Não é assim que funciona, então? Ou são níveis? Por exemplo, como é que você faz hoje? O cara chega você compra o ouro, né? Comprou lá um tabletinho de ouro, não sei como é que funciona, você derrete aquilo, dá a forma... a tua fábrica faz tudo hoje. Faz pegar, tudo. derreter e dar forma. Exatamente. E as joalheiras não tem isso, então. A maioria compra. Cara, eu calculo que 10% das joalheiras do Brasil tem fábrica própria. 90% não tem. Elas usam fábricas dedicadas a atender o público joalheiro, né? Então... é basicamente isso. Eles não têm. Então, eles não têm um controle do que de fato está recebendo. Porque a grande maioria usa lá no centro de São Paulo, a famosa Rua do Ouro, que ele chama. Lá é infestado de fábrica. Só que muita fábrica, infelizmente, mau caráter. Tem uma ou outra que ainda se destaca, mas a maioria não tem caráter. São as que têm os menor preço. E as lojas vão atrás do que tem menor preço para justamente tentar aumentar a sua margem. É onde quem fica prejudicado no final é quem está comprando, é o consumidor final. Então, se ele não buscar por uma loja referenciada, ele está muito propício a cair num golpe. Entendi. Então, e lá na tua fábrica você faz tudo? Eu faço tudo, isso. Forma. Exatamente. Ali a gente primeiro derrete o metal, né? Quando ele já entrou no estado líquido, a gente vira o cadim, que chama, né? Ele cai numa espécie de funil, chama justamente funil, e tem uma conquilha embaixo, rodando assim, ele chama centrífuga, essa máquina de derreter o metal, né? Aí ela dá o formato da arruela, que a gente chama, né? A arruela vai para o torno, e aí no torno ela ganha a aparência, né? O desenho da aliança. Então, a gente ali faz a parte interna, no torno, chega na numeração da pessoa, depois faz o desenho de cima. Quando você vai dar a forma assim, você vai perdendo o ouro ali, certo? Sim. Aí isso você reaproveita? Reaproveita. Tá. Tudo muito minucioso isso daí. Até o furinho das pedras, a gente depois recolhe todo aquele pozinho e derrete novamente para poder fazer um novo par. Então, é tudo muito, muito minucioso ali.
Legal. Quais são os planos para o futuro aí de vocês? Eu sei que vocês estão fazendo, porque a gente está fazendo através do nosso braço de consultoria, né? Isso. A formatação da franquia de vocês, né? Então, a Sut Joias, muito em breve, acredito que antes do meio do ano aí, será oficialmente, documentalmente, pelo menos, uma rede de franquia. Além desse projeto, vocês têm mais alguma coisa aí, alguma novidade que está por vir? Como é que está isso aí? A parte de franquias eu não divulgo tanto lá, né? Que vai acontecer. Eu falo para... Podia divulgar? Não. Pode divulgar. Só que eu não falo com tanta frequência nas nossas redes. Falo que vem novidades, mas não falo exatamente isso. Os clientes que chegam perguntando se a gente pensa em fazer franquias e já demonstram interesse em comprar uma unidade, a gente deixa o meu telefone pessoal muitas das vezes, fala que vai acontecer isso daí bem em breve, então só não divulgo lá nas nossas redes. Mas a parte de franquia já é basicamente uma novidade da Suites, né? Inicialmente a gente pretendia abrir somente loja própria. Tem uma rentabilidade muito boa na parte tanto de moeda quanto no ouro, né? É um markup sensacional ali das duas. Mas eu vi algumas dificuldades nessa questão de pessoas. Antes eu trabalhava com serviço, motoristas, eu achava um pouco mais fácil. Todo mundo criticava muito pessoas, difícil mão de obra e tal. Eu achava um pouco mais fácil, porque eu treinava do meu jeito, eu construía da forma que eu queria lá no passado, né? Que eu resumi bastante aqui essa questão da parte de logística lá, né? Mas quando a gente começou a lidar com produtos, aí tinha uma loja ali, produtos e tal, eu comecei a ver essa dificuldade no mercado, cara, a mão de obra. Então, com isso, eu praticamente declinei a parte de abrir outras lojas e comecei a pensar na parte de franquias, né? Porque aí ia ter um empresário lá, somando forças comigo, com o meu know-how, com a minha entrega. Muitas das vezes é o sonho de vida dele, né? O cara juntou todo o dinheiro ali e tal. Então, ele é obrigado a fazer crescer. Eu sou obrigado a ter a responsabilidade sobre o sonho dele também. Então, a gente junta forças ali e eu achei muito mais fácil escalar dessa forma. Então, foi onde a gente começou a maturar melhor o negócio. Tem a parte de... Cara, tem uma palavra que fala que é... Você está crescendo e organizando? Exatamente. Tem uma palavra que me fugiu, mas depois a gente volta lá. E a gente ficou nesse tempo de maturação. Estruturando, mas não é bem a palavra que eu busquei. Mas a gente ficou maturando assim, o negócio, né, até chegar no nível que, eu vejo que a gente consegue proporcionar uma boa rentabilidade. Hoje é uma marca que causa desejo nas pessoas de tanto ter uma unidade quanto ter os produtos. Então, por que não? Vamos começar já a parte de documentação. Foi onde a gente buscou a sua assessoria para fazer toda essa parte de documentação. Mas a gente já se sentiu pronto nesse momento para dar continuidade nisso e essa daí, com certeza, é uma grande novidade que vem aí. Qual que é o maior, se você pudesse falar aí para quem está nos ouvindo, uma dica para quem quer entrar nesse setor, qual que é a maior dificuldade hoje? Você diria que é buscar o ouro, essa concorrência desleal? Cara, muitas pessoas gostam de trabalhar com joias, mas não tem a parte de fábrica. Eles não têm fornecedores para isso, né? Tanto que não existe muitas franquias hoje no ramo joalheiro. Você vê que tem bastante concorrência no mundo inteiro, mas não tem franquias, entendeu? Então, são poucas. Então, é uma dificuldade você ter o fornecedor. Então, eu vou fornecer isso para o franqueado, vai ficar muito mais fácil a vida dele. Agora, uma dificuldade mesmo seria devido ao ouro ser muito volátil, cara. Esse é um problema. Uma semana o catálogo está um preço, na outra semana está outro. Então, isso daí causa uma sensação insegura para o cliente. Ele pode pensar que a gente estava falando com eles, aí eles pegaram e aumentaram o valor. Então, isso daí é um desafio, cara, a questão do valor do ouro. Ele meio que acompanha o dólar, né? Porque ele é a reserva nacional de muito país. Então, é basicamente de acordo com o dólar. O governo falou alguma besteira, o dólar sobe, o ouro também sobe. Então, teve uma subida boa aí ultimamente. Né? Basicamente, subiu. Exatamente. É basicamente isso. Então, um desafio é controlar o valor do ouro, né? Então, os maiores aí conseguem fazer uma boa reserva do valor do ouro em baixa e conseguem garantir um preço aí atrativo até de fato ter que subir quando comprar uma nova remessa, uma nova quantidade das refinadoras. Tá, legal. Para a gente encerrar, cara, já te agradecendo aí pelo papo,
É muito legal a gente conversar com quem tem conhecimento, para a gente entender Legal. o empreendedorismo ele tem diversos mundos, né, cara? O mundo de joias é um oceano de oportunidades e de coisas que a gente não entende. Mas a gente sempre gosta de encerrar os nossos podcasts fazendo 2 perguntas para você. A primeira pergunta é uma pergunta voltada ao passado, né? Se você pudesse hoje, né? Se existisse essa tecnologia, a gente sabe que ainda não existe, né? Mas se existe uma tecnologia, até naquela época não existia, né? Mas se você pudesse voltar 10 anos atrás e o Lucas, de 18 anos, tá? Ele tivesse um smartphone ou ele pudesse receber uma mensagem de WhatsApp do Lucas de 28 hoje, e você tivesse essa oportunidade, essa janela para falar assim, Lucas, seguinte, ó, só tem 1 minuto, 2 minutos aqui para te mandar uma mensagem. Presta atenção, moleque. Pensando na tua vida profissional, faça isso. Você falaria para ele mudar alguma coisa na sua caminhada, para ele tomar um caminho diferente, ou você faria tudo igual? Que interessante. Eu quero ouvir essa mensagem. Vamos lá, eu quero que você me responda com a mensagem. Lucas, ó, o que você falaria para ele? Que interessante. Lucas, quase tudo igual. Muda uma coisinha ou outra, tem um pouco mais de coragem, porque eu acho que o fator ter coragem é primordial no empreendedorismo, né? Muitas pessoas ficam com medo, com receio do se. E se der errado? E se eu perder tudo? E se eu afundar o negócio que eu montar? Tá todo mundo nesse risco, todo tipo de empresa. Olha a Ford, a Forever 21 que abriu falência lá nos Estados Unidos. Então, esse é o caminho, só que com mais coragem. Ética eu já sempre tive, é um dos meus pilares como pessoa, né? Eu não mudaria nada, cara. Eu faria isso tudo de novo com alguns ajustes. Faria basicamente isso. É desse jeito, com mais coragem, alguns ajustes, que aí é no meio do caminho, que todo mundo que já empreendeu sabe, é basicamente isso. Eu acho que estou no caminho certo, cara. Eu já passei por algumas dificuldades nessa questão de ser novo, né? Eu, com 21 anos de idade, já tinha cartão sem limite, cara. Então, eu passei uma situação dentro do banco, que foi onde eu comprei meu primeiro apartamento. Precisei de cheques. Cheguei lá no Santander Select. Fui lá no caixa retirar meu talão de cheque. O cara olhou para mim. Só o titular da conta. Falei, como é que é? Eu sou o titular da conta. Ele olhou. Não, é só o titular da conta. Falei, cara, eu vi que, tô num banco de alto padrão. Vim literalmente do baixo ali. Não tava, às vezes, com uma vestimenta adequada. Eu tinha só 21 anos. Então, eu percebi que... como que eu posso dizer, cara? Eu percebi que teve um preconceito, cara. Então, são várias coisas que a gente passa, assim, que isso aí ficou marcante, né? Por isso que eu tô colocando aqui. Mas são várias coisas que faz parte do processo, né? Engraçado, eu já fiz essa pergunta, a gente tá, sei lá, no episódio 40, para um monte de gente. E ninguém mudaria nada. E eu vou falar pra você que eu mudaria, cara. Você mudaria? Nossa, se eu pudesse mandar uma mensagem pro meu eu do passado, eu ia dar umas 10, falar, ó, isso aqui você não faz, isso aqui você faz de outro jeito, isso aqui, ó, quando te proporem isso aqui, você vai fazer tal coisa, vai nessa linha, foge disso aqui. Eu acho que eu teria que mandar um áudio de uns 20 minutos pra mim, cara. É impressionante. E é engraçado, porque eu nunca encontrei, até hoje, não teve ninguém que falou assim, cara, eu mudaria isso, eu mudaria tal coisa. Pô, eu falaria pro cara... interessante, né? É porque, na verdade, a gente mudaria. Não tem como ter tudo dado certo. Não tem como. Não existe. Só que se a gente for pontuar aqui, tem que buscar ali exatamente o que aconteceu. Só se for algo muito marcante para o cara pontuar aqui, né? Então, tem um ajuste ou outro que a gente, de certa forma, mudaria, mas, para mim, pouca coisa. Com 28 anos, adquiri tudo que eu tenho hoje, cara. Moto de alta cilindrada na sala e na garagem, embarcações, carro, casa, etc., eu considero que eu estou no caminho certo, cara. E tem muita coisa legal ainda por vir aí. Então, espero um novo convite aí seu no futuro aí, de uma outra forma aqui, com uma outra visão aqui das suítes. E falando de futuro, a minha última pergunta para a gente encerrar. Claro. Vamos voltar para a tecnologia aqui, ó. Bora lá. Se eu acessar aqui o Instagram da Sut Joias em 2030, o que eu vou ver? Onde você 2030? Chegou? Você vai ver 2030, aí já 2030 não, é muito cedo. Estamos em
Vamos colocar daqui 20 anos, vai. 20 anos? Acessei o Instagram da Suits. O que eu tô enxergando no Instagram de vocês daqui 20 anos? Onde vocês chegaram? Começa lá pelo endereço em cima, que vai ter um barra, unidade Orlando, unidade Nova York, unidade... Quer ir para os Estados Unidos? Não só Estados Unidos, mas abrir internacionalizar a marca de fato, né? A primeira entrada eu considero ser Espanha. Espanha, uma aliança simples dessa demora 30 dias. A gente faz em 2 horas. Então, vai ser a primeira unidade internacionalizada, eu acredito que vai ser lá. Eu acredito, né? Vamos ver como que vai ser essa questão de franquias. Isso seria se fosse rede própria. Mas você vai ver um barra Espanha, barra Holanda, barra Bélgica. Você vai ver um negócio espalhado pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? É isso que você vai ver. Show de bola. E se você precisar, a gente tem a Vanitelli Ribeiro, que é nosso braço lá em Atlanta. A gente tem escritório em Atlanta, na Geórgia. Legal. O Esdras lá, que é nosso sócio. E a gente internacionaliza marcas. Então, quando for levar tua franquia para lá, quiser levar teu produto, você vai procurar a gente também. Esse aqui é um futuro próximo, tá? Legal. É um futuro próximo. Lucas, cara, muito obrigado. Queria agradecer novamente aí a sua participação. Se você quiser deixar, até para as pessoas que tiverem interesse, de repente, depois em adquirir a franquia, né? Acredito que no meio do ano esse já vai estar em vias de comercializar. Como é que as pessoas te acham? Qual que é teu site? Qual que é teu Instagram? Deixa o pessoal aí. Já agradeço a sua participação. Tudo Suítes Joias. Suítes com T mudo, igual da série. Então, Instagram, @suitesjoias. O próprio site, suitesjoias.com.br. Vai ter mais informações lá sobre. Tem também o nosso WhatsApp lá, pode entrar em contato por lá. Lá a gente vai prestar todas as informações. Maravilha. É basicamente isso. Novamente, obrigado pela atenção. Obrigado por nos apresentar esse mundo aí das joias. E não só porque você é cliente nosso na formatadora, mas, cara, desejo todo o sucesso do mundo para você. Dá tempo ainda de eu te ver na Under 30 da Forbes, quem sabe, né? Você tem 2 anos ainda para... Eu já não tenho mais tempo, mas você consegue ainda sair na Under 30. E, cara, valeu demais. Muito obrigado aí pela aula. Cara, foi legal? Gostaram mesmo? Sim, com certeza. Então, Show de agradeço bola. o convite. Vamos se falar de novo em breve. Vamos sim. E, basicamente, espero ter passado alguma coisa que seja aproveitada aí para quem acompanha, né, o canal e quem busca por informações, por experiência de vida, né? Resumi bastante aqui, mas tem meu Instagram pessoal lá também, quem quiser seguir lá. Sempre tem alguma informação ou outra lá, alguma viagem, alguma coisa inspiradora, né? Legal. Então, seria basicamente isso. Mais uma Show vez, de bola. obrigado, Fred. Eu que agradeço. Pessoal, vocês que nos acompanharam aqui, como eu falei, toda semana a gente tem conteúdo novo. Hoje o assunto foi joias, semi-joias. Tenho certeza que você que quer empreender nesse segmento vai sair daqui com muita informação. Então acompanha a gente aí, não esquece de seguir no YouTube, no nosso canal principal hoje, no TikTok. A gente espera vocês e até a próxima. Então você que é louco por empreendedorismo, não esquece de seguir e ativar o sininho aí, porque tem conteúdo novo toda semana. Valeu demais!